Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um react, que é um vídeo que eu comecei a ver, mas eu não vi ele completamente. Eu baixei ele para que a gente assista. É um vídeo que eu peguei no TikTok e vai falar um pouco sobre a geopolítica, esse caos aí do Trump, etc e tal. Vamos reagir a isso porque é interessante. Então vamos lá, beleza. O vídeo, a premissa dele é o cara falando que a China legaliza pirataria de produtos americanos, ou seja, estadunidenses. Então essa que é a premissa do vídeo. Então vamos ver o que esse jovem tem a nos dizer. China's about to go nuclear on American intellectual property and they are not messing around. Então ele falou que a China está prestes a go nuclear, aí ele está querendo dizer no sentido de criar um grande ataque na questão da propriedade intelectual, sabe, dos produtos americanos. Intellectual property rights on American design products is really key to allowing America to sell premium products globally. Aí o mano, ele vira e fala que a integridade intelectual, não, a propriedade intelectual, os direitos de propriedade intelectual é a chave para o sucesso dos Estados Unidos conseguir vender produtos de altíssimo valor agregado e altíssima qualidade, premium products, globalmente. Porque, de fato, no mundo existe uma coisa que chama propriedade intelectual e direito de propriedade intelectual que precisa ser seguido, porque senão tem sanções, um tanto de coisa. E a China, recentemente, ela com essa briga que tá rolando entre China e Estados Unidos, tarifa pra cá, tarifa pra lá, uma das armas que a China resolveu utilizar foi essa: liberar o uso de o quê? De propriedade intelectual alheia, ou seja, liberar a China para produzir o próprio Apple. Ou seja, a Xiaomi pode produzir o próprio iPhone com o sistema da Apple e lançar. Porque que se for. Então essa é a ideia, e é isso que o cara tá falando. Vamos continuar. So think iPhone, think Dyson vacuum cleaners, think Microsoft Word. So until recently, China has actually put in restrictions on copying of American goods. Aí ele diz, imagine isso para Apple, no caso de iPhone, pro secador de cabelo Dyson, que é o xodó das mulheres aí, sabe? E ele fala um outro ali que eu esqueci, mas vamos voltar aqui. A Microsoft Word também, a Microsoft Word. Aí uma coisa que ele disse que até recentemente a China tinha colocado restrições na cópia de produtos americanos. É isso que ele fala, American Goods. Vamos rever aqui. Until recently, até recentemente. Until recently, China has actually put in restrictions on copying of American goods, mostly to meet international trade regulations. Aí, e ele falou que a China colocou essa limitação na cópia de propriedade intelectual alheia para o quê? Para se enquadrar nas regulações de comércio internacional, de troca de produtos internacionalmente falando. But a couple of days ago at the China State Council meeting, they basically said, we don't care anymore. Aí ele vira e fala, alguns dias atrás, no conselho Conselho de onde? Council. No Conselho de Estado, na reunião do Conselho de Estado, eles resolveram falar, a gente não tá mais nem aí, de forma figurada que ele tá falando, né? Então, se você colocar tarifa em nós ou não. We don't care anymore. If you put in tariffs on us, we are just going to open the doors for IP infringement. We're going to copy everything that American businesses create. Aí ele fala, se você descer a tarifa, que é isso que aconteceu, a China tá com 125% de tarifa nos produtos, se você, isso no conselho lá chinês, Conselho de Estado chinês, na reunião, se você colocar tarifa na gente, ou seja, Estados Unidos, eu vou ignorar IP, que é Intellectual Property, a propriedade intelectual, e vou autorizar. Então vamos aqui. Copy everything that American businesses create, and we're just going to sell it at like 5 cents onto the dollar. Então, eu vou copiar e vou vender mais barato do que você vende. Eu vou copiar o seu produto. Eu vou literalmente fazer uma pirataria. Só que normalmente pirataria, quando a gente pensa, a gente tá falando que vai ter uma redução de qualidade. Nesse caso, não. Nesse caso, a China tá dizendo, vou liberar que se produza e vou vender mais barato do que o que você vende. Se você colocar tarifas em nós. Você, o Donald Trump, Estados Unidos. Essentially saying that we're going to undercut all of your products, they're going to become worthless and the rest of the world is going to benefit. Então, e o mano fala aqui, o que literalmente eles estão falando é que eles vão fazer essa manobra e que vai ferrar vocês. E o mundo vai se beneficiar, porque o mundo vai pagar muito mais barato nos produtos de propriedade intelectual estadunidense que vendem mais caro, o mundo vai pagar
bem mais barato, eu vou ferrar com o seu mercado, o mundo vai gostar e o meu mercado só vai crescer. É mais ou menos isso a Because conversa. China has the manufacturing capacity to do this, they can build American products, American design products at scale. They don't have to circumvent the quality anymore. E ele tá falando como a China ela já tem o know-how da produção dessas coisas, porque durante muito tempo os Estados Unidos terceirizou a produção de seus produtos manufaturados todo para a China. Como a China já tem esse know-how, a China não precisa mais ficar tentando encontrar formas de formas de construir, vamos dizer assim, construir aquilo com a mesma qualidade. Eles já são capazes, ou seja, eles já fazem isso. Então não vai ter perda de qualidade. Like they used to have to, right? With a patent, you have to go around and make slight alterations so the product isn't as good. Aí ele tá falando, com a patente, com a propriedade intelectual, para copiar um certo tipo de produto, você tem que achar algum tipo de atalho para que não enquadre na questão de propriedade intelectual. Só que agora o jogo é outro. They're now saying we're just going to copy it one to one, and our products are going to be just as good as yours. You design them, we don't care. Aí ele tá falando que a China falou, ó, agora nós vamos copiar literalmente. Você fez o design, mas a gente não tá nem aí. A propriedade intelectual é sua, mas a gente não tá nem aí. A gente vai fazer os produtos e vender mais barato pro mundo. E foda-se vocês. We're just going to make the money off it because you're hurting us. Aí ele fala, a gente vai fazer dinheiro nisso porque vocês estão ferrando com a gente de alguma forma, então nós vamos ferrar com vocês também. Eu achei interessantíssimo isso, porque eu gosto muito da parte de geopolítica. Então eu gosto de assistir a galera que fala de geopolítica, desde o pessoal mais abestalhado até uma galera mais interessante, desde o pessoal estadunidense até a galera da direita. Eu gosto um pouco disso. E o que a gente tá vendo na nossa frente? A gente tá vendo uma Guerra Fria 2.0. Isso literalmente a gente tá vendo. E como que isso vai afetar a nossa vida? É difícil dizer, mas eu acredito que na área do desenvolvimento, se nós soubermos utilizar uma estratégia interessante, vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Por quê? Porque quando você tem duas potências brigando, acaba que se o serviço que você fornece é um serviço que eles querem, mano, não tem outra conversa. E as duas potências, elas estão brigando num nível de quê? De quem detém mais poder. E hoje o poder é o que? É capacidade tecnológica. Hoje o poder não é só ter dinheiro, não é só ter arma. Hoje o poder é ter vanguarda tecnológica, é IA, é tecnologia, programação. Então tá um momento bem interessante pra gente conseguir trabalhar com uma estratégia mais acertada e com essa estratégia mais acertada a grande possibilidade de se dar bem na área. Ou seja, de conseguir um trampo pra gringa, um trampo pra uma empresa estadunidense e depois utilizar isso pra duplicar seu salário pra trabalhar pra uma empresa chinesa. Então tá interessante, porque beleza, o Brasil tá sofrendo uma crise financeira, então dificilmente vai ter muito investimento, vai ter startups querendo contratar programador no Brasil, mas o mundão tá aí, gente. Tirando que a China, ela investe em vários outros lugares, então tá interessante, sabe? Tá interessante. E por que eu quis trazer esse vídeo? Porque, putz, a gente tá vendo a história acontecer. A gente tá vendo a história acontecer. Alguém tá gritando truco de um lado do mundo, a outra pessoa tá gritando 6, e o outro grita 12, e o outro grita... O que é depois do 12? Sei lá, meio pau? Não, meio pau é 6. E o outro grita mais. Grita truco, sabe? Então, isso é uma coisa bem legal. Pode ser problemático? Pode ser problemático. Pode dar tudo errado? A gente pode acabar indo pra uma guerra e tudo mais? Pode. Mas eu tô enxergando essa disputa tecnológica de forma bem altiva. E eu tô começando a achar interessante alguns pontos no sentido de que, se a gente souber nos colocar como profissionais nesse mercado com a tecnologia adequada, vai ficar interessante. Vai ficar interessante para a pessoa individual. Lógico que pensando no macro nunca fica interessante, porque sempre tem gente se ferrando com essas brigas entre potências e essa mudança. A gente tá vendo o imperialismo estadunidense ruir na frente dos nossos olhos. A gente tá enxergando essa passada de bastão que tá indo pra China, não tem nem o que dizer. Mas, tecnologicamente falando, eu acho isso muito bacana, porque daí que surgem vários tipos de soluções interessantes, várias evoluções tecnológicas. Se a gente for ver na humanidade, grandes evoluções tecnológicas surgiram primeiro das grandes guerras, mas eu não tô aqui dizendo que a guerra é boa, mas mesmo numa questão bem problemática, que é a guerra, a gente consegue ter uma certa evolução tecnológica. E o quê?
A Guerra Fria. A Guerra Fria tá aí. E hoje a Guerra Fria é por IA, inteligência artificial. Quem será que vai vencer? Aí vem uma pergunta. Lá no passado, muito da Guerra Fria foi pela questão de domínio do espaço. Então, chegar na Lua. Estados Unidos chegou na Lua, ninguém mais quis mexer com esse trem de chegar na Lua. Aí eu fico vendo, quem será que vai ganhar essa batalha da inteligência artificial? E, após ganhado, será que a inteligência artificial ela vai retornar ao que ela e sempre foi? Uma ferramenta igual eu tenho aqui uma chave Phillips? Será? São questionamentos que eu faço, mas eu achei muito interessante esse vídeo. O cara chama Real ESTZADDI, Real Estate Zaddy, alguma coisa assim, Real Estate Zaddy. Eu achei muito interessante isso, porque, gente, nós estamos vendo a história acontecer na nossa frente. Só que a história agora não é escrita em papéis, ela é descrita em quê? Em código. Então, não sei. Posso estar viajando e eu até te pergunto, o que você acha que vai acontecer? Quem que você acha que vai ganhar nessa disputa? A China? Estados Unidos? Você que vai comprar o iPhone mais barato? O iPhone da Xiaomi mais barato? Quem é que ganha essa disputa? Eu acho que, no final, quem vai ganhar essa guerra tecnológica vai ser a China, porém vai ser interessante ver esses movimentos. Então, para você que ficou até aqui, eu já peço para você deixar o seu like, dar o subscribe, compartilha, clica no sininho, clica em tudo aqui que puder, dá o dislike também, o importante é o engajamento e comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ganhar essa disputa. Esse foi um vídeo mais rápido, um vídeo mais que deixa questões em abertos do que as responde, mas é isso aí, gente. Por aqui eu vou ficando e uau! Um beijo do Dev!